Bom dia. Então vamos ver para hoje equilíbrio químico. Vamos entender o conceito de equilíbrio químico. Algumas coisas que vão ficar em equilíbrio. Então, podemos pensar no equilíbrio físico. Tem dois corpos que ficam em equilíbrio. Há várias outras situações. Situações de equilíbrio. Repouso é uma situação de equilíbrio. Movimento retilíneo uniforme é uma situação de equilíbrio. Mas o nosso equilíbrio químico tem um conceito um pouquinho diferente. Então vamos entender aqui. Vamos fazer um recipiente com água. O que é aquele lisinho? Líquida. Muito bem. Se eu deixo o recipiente ali, como vocês sabem, ocorre a evaporação. Mesmo que a temperatura não esteja muito alta, né, ele devagar, as primeiras, vamos colocar água aqui que está sem água. Não. Aí temos água. Então as primeiras camadas de moléculas de água ali vão adquirindo uma certa quantidade de calor e tende a evaporar, causar o fenômeno da evaporação que todo mundo sabe. Coloca um prato de água no sol que você vai ver que rapidinho desaparece a água. Ela vai embora, evapora, né? Muito bem. Então, se eu tenho aqui, eu vou ter água e a água tende a evaporar. Vou fazer o seguinte, nós vamos fechar, vamos colocar uma tampa aqui em cima. Pronto. Aí nós temos aqui. Mesmo assim, ainda vai desprender alguma coisa de água e formar alguma coisa aqui de vapor de água. Então, ali dentro eu também tenho o quê? Tenho água, a água se desprender. Eu vou colocar uma setinha assim, dizendo que a água se transforma H2O em forma de vapor. Então, dentro do recipiente coexistem água em dois estados físicos. Eu tenho água em forma líquida e água em forma de vapor. Mas agora vamos ver o que ocorre aqui. A água evapora até que, vamos dizer assim, preencha todo, causa uma pressão suficiente que não comporte mais quantidade de água em forma de vapor. Então, o sistema estanca, ele para de evaporar água, não para de evaporar água. Sim, mas para onde vai essa água? Não, aí vai acontecer o seguinte. Da forma líquida aqui, vai continuar parte dela, com que velocidade, aí depende de todo o sistema, temperatura, alguma coisa. Parte dela continua evaporando. Sim, mas não tem espaço para aumentar muito a pressão? Sim, digamos que a pressão pode alterar um pouco, mas vai chegar a um ponto que parte dela, da forma de vapor, vai condensar e voltar na forma líquida. Então atinge o equilíbrio quando as quantidades ficam constantes. Como quantidade constante? A quantidade de água em forma líquida não vai ser mais alterada, e muito menos a quantidade de água em forma de vapor. É a mesma quantidade? Não. Pode ser, pode, mas normalmente é mais difícil que elas sejam a mesma quantidade. Então, diz que eu tenho um sistema reversível. Então, eu uso uma setinha nesse sentido. Eu tenho uma reação, transformação direta da água de líquido para vapor. E depois eu tenho uma transformação, que nós vamos ver que vamos chamar de reação inversa. Então, o que nós temos aqui? Uma situação, ali no caso, reversível. Toda a água que se transforma de líquido para vapor, a mesma quantidade imediatamente se transforma de vapor para líquido. Numa panela de pressão, por exemplo, sim. Mas na pressão ainda tem um escape, então há uma perda de massa, mas em algum momento ainda ocorre isso. Então ocorre que até a chegada daquele limite, vamos dizer assim, daquela válvula que regula a pressão, até chegar naquele momento, vai ocorrer um equilíbrio químico ali. Daí, com o aumento da pressão, vai deslocar aquele sistema. Então,
Esse sistema com água dá para a gente entender essa condição. Então eu vou ter aqui uma quantidade de água se transformando em vapor e uma quantidade de vapor se transformando em água. Então eu tenho nesse sentido uma velocidade da reação direta. Então há uma quantidade de massa se transformando em vapor. E no sentido contrário eu tenho a velocidade da reação inversa. Muito bem. E a condição exata para que exista o equilíbrio químico é que as velocidades fiquem iguais. A velocidade direta e a velocidade inversa fiquem a mesma. A mesma quantidade que se transforma de líquido para vapor se transforma de vapor para líquido. Então, aí é por todo um processo da molécula que fica mais ou menos energética, qual se vai se transformar. Então, aí tem que entrar mais a fundo, mas seria isso, uma quantidade de energia que uma das moléculas que o grupo de moléculas vai atingindo, que se transforma em vapor, e exatamente ao contrário, por uma compressão ou uma perda, resfriamento ou perda de energia, ela vai se transformar em líquido. Então, isso é condição. Condição de equilíbrio está aqui, ó. Basicamente, nós vamos ter isso. A velocidade direta é igual à velocidade inversa. Continuando o nosso estudo de equilíbrio químico, então agora vamos ver o que é uma equação reversível. Vou descobrir. É uma reação reversível. Então, por exemplo, se eu fizer isso, isso é uma reação chamada combustão. Pronto, acabou a reação. Não vai adiantar eu pegar a fumaça, o palito, isso aqui, que eu não vou conseguir voltar o que era anteriormente, voltar a ser reagente de novo. Como eu tenho reagentes e tenho produto. Então, uma reação é reversível quando eu tenho o produto e consigo que o produto volte a ser reagente por algum processo. Tá? Então, muito bem. Então, vamos ver aqui. A mais B. Eu tenho esse símbolo. Aqui eu tenho os reagentes. E aqui eu tenho os produtos. Por exemplo, essas reações que a gente viu para cálculo de velocidade, vimos várias reações aí de combustão, principalmente do etanol. Temos lá algumas reações de combustão. Então, olha só, esta reação com essa setinha assim está dizendo que ela é irreversível. Vou transformar de A juntar com B e vai dar outros dois compostos. Lembram lá? C2H6O mais O2, que dava CO2 mais H2O. Aí se fazia o balanceamento, né? E chegava. Então tinha álcool e oxigênio, que eu junto e faço uma ignição nele, pega fogo, e tenho gás carbônico e água. Isso é irreversível. Uma vez que ela foi, não consigo mais pegar o gás carbônico e a água e voltar a fazer álcool novamente. Muito bem. Então ela é irreversível. As reações reversíveis são aquelas que você consegue fazer com que volte novamente. Então isso é a condição de ser reação reversível. Por exemplo, o que eu tenho aqui? A síntese da água. Eu consigo pegar a água e voltar a fazer? Claro, é até bem fácil. Mas lá por eletrólise, por exemplo, né? Então, o que acontece? Ela é reversível. Eu consigo pegar a água e transformar nos gases hidrogênio e oxigênio novamente. Então, isto é uma reação reversível. Muito bem. A condição para que se tenha um estado de equilíbrio químico de uma reação é só se a reação for reversível. Se ela for irreversível, não tem, a gente não fala, não vamos usar os termos
o termo equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico, condição é que a reação seja só para reações reversíveis, ok? Então vamos dar continuidade. Reações reversíveis, já vimos do que se trata. Agora eu tenho essa reação genérica aqui. É uma reação? Não, é só a representação de uma reação. Então vamos colocar os compostos aí num recipiente, vamos dizer, o sistema vai ficar fechado. Então não vamos ter interferências externas aqui. Então vou colocar A, B, então, o que acontece nessa reação? Se ela é reversível, eu vou ter o seguinte, os reagentes e o produto. Então, eu vou ter o reagente se transformando em produto. Então, o que é essa reação reversível? Não todo reagente se transforma em produto, 100% do reagente se transforma em produto, não. Vai chegar um ponto que o produto vai começar a voltar a formar reagente de novo. Então, eu tenho, a princípio, eu tenho os reagentes, só tenho reagente. Daí começa a reação, você mistura os elementos lá, faz com que eles entrem em contato, começa o processo de reação química. Então os reagentes vão se transformando em produto, vão se transformando e vai chegar uma quantidade. Que quantidade? É meio a meio isso? Não, isso aí vai ser determinado por vários fatores que nós vamos ver mais à frente um pouco. Que fatores? Fatores como temperatura, pressão, concentração. Então, por exemplo, a temperatura que favorece mais, por exemplo, o AB. A temperatura que favorece mais a existência do CD, C mais D, vamos dizer assim. Então, aí vai ter mais quantidade de produto ou mais quantidade de reagente. Pode até ter um equilíbrio entre os dois, né? E essas quantidades a gente pode medir quantidades, nós podemos medir as quantidades em massa, pode ser em volume, pode ser em quantidade molar, pode ser em concentração e pode ser em número de moléculas, número de partículas. Então, aí nós vamos ver aqueles conceitos que nós já vimos aí há pouco. Muito bem. Então vai chegar um ponto que esse reagente não se consome completamente, ele começa a receber uma quantidade de CD, quer dizer, desses dois produtos, que começa a voltar a se transformar em AB. Então quando eu chego nesse ponto, eu digo que aqui eu tenho uma velocidade direta, da reação direta, e aqui eu tenho a velocidade da reação inversa. E quando essas velocidades são iguais, é que eu vou ter, então, o chamado equilíbrio químico. Certo? Agora vamos ver uns exemplos numéricos aí. Muito bem. O equilíbrio químico pode ter uma representação em forma de gráficos. Como seria essa representação em forma de gráfico? Então, nós teremos basicamente dois tipos de gráficos. O primeiro tipo nós vamos ter essa situação, um Q por T, onde Q vai ser uma quantidade de matéria e T vai ser tempo. Muito bem. Então, o que é essa quantidade de matéria? A quantidade de matéria é quanto de matéria eu tenho. Pode ser representado aqui. Ó. E essa quantidade de matéria pode ser representado em massa. Tenho tantos gramas de matéria. E pode ser representado por volume. Tenho tantos litros. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com composto em forma de gás, eu posso usar esse formato. A quantidade de matéria
em volume, então volume em litro. Eu posso ter essa quantidade de matéria, essa representação aqui, essa chavinha, indica concentração. Quando aparecer essa chavinha, é concentração. Tem a concentração de 10 mol por litro, 20 mol por litro, ou 500 gramas por litro. Concentração pode ser comum e pode ser a concentração molar. Ainda posso ter isto em número de partículas. Então, e a concentração e a quantidade pode ter também quantidade de matéria em mol. Então, esse gráfico basicamente é representado com duas curvas. Uma curva que representa os reagentes e outra curva que representa o produto. Por exemplo, posso ter esta curva que começa com uma quantidade de matéria, já tem uma quantidade de matéria, são os reagentes. Como assim? Os reagentes é o que eu tenho antes da reação. Então, eu tenho aquela quantidade de matéria. Tenho uma quantidade, vamos fazer aquela reaçãozinha aqui. Muito bem. No começo, zero, antes de começar a reação, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, esses são os reagentes. Então, eu tenho uma quantidade de hidrogênio e oxigênio, não tenho nada disso aqui, não tenho nada de água. Então, vou começar a reação, vou fazer a síntese da água, vou formar água. Então, não tenho água. Então, eu começo aqui, ó, são os reagentes. E aqui, quem começa em zero é o produto. Então, aqui são os reagentes, aqui o produto. E essa quantidade daí vai ser variável. Vai ser a quantidade assim, tenho tantos gramas de reagente, tantos mols de reagente, tantos litros de reagente, quantidade de matéria. Aí você tem que fazer a leitura aqui da quantidade de matéria. Vamos supor aqui concentração. Eu tenho uma quantidade, tantos mol por litro disso, tantos mol por litro dessa quantidade aqui. Podia ser massa em grama. Então eu diria que tinha tantos gramas. E aqui marca o passar do tempo. Então, o que acontece? O gráfico vai ter sempre uma forma assim. A curva dos reagentes tende a cair e a curva do produto, ou dos produtos, ou dos reagentes, tende a ir aumentando. Até que vai chegar um ponto que ela estabiliza. O que é estabilizar? Vai chegar um ponto que sempre vai ter o mesmo valor. Então, como assim? Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui eu teria esta quantidade de produto e esta quantidade de reagente. Então, teria esta quantidade, reagente diminuiu um pouco e produto aumentou um pouco. Conforme vai passando o tempo nesse sentido, o produto vai aumentando e o reagente vai caindo. Quando chegar num ponto que estabiliza, o que é estabiliza? Por exemplo, neste ponto aqui, não forma mais reagente, não forma mais produto. Então aqui eu tenho uma condição de equilíbrio químico, onde no equilíbrio a quantidade de reagente ainda é maior que a de produto. Por que maior? Porque a curva do reagente ficou acima da curva do produto. Então é essa leitura que fizemos neste gráfico. Fiz uma equação, fiz uma reação aqui de formação de água, mas está faltando uma coisinha. Ela é reversível. Muito bem, vamos ver o mesmo gráfico de quantidade por tempo, quantidade de matéria por tempo, numa segunda situação. Então, como tomar
Vamos dar uma melhorada aqui. Muito bem. Vamos fazer uma análise deste gráfico. Muito bem, vamos fazer a análise deste gráfico. O que nós temos ali? Uma curva de equilíbrio químico, onde o azul é o reagente. Sempre o que começa com uma quantidade é o reagente e o que começa em zero é o produto. Muito bem. Então vamos analisar o que aconteceu nesse gráfico, nessa reação aí. E tem uma quantidade em grama do reagente, ela foi diminuindo essa quantidade até que se tornou uma quantidade constante. 100. E temos uma curva de produto, curva vermelha do produto, que foi aumentando até que se transformou numa quantidade constante de 400. E isso se deu em 20 segundos. 20 segundos, ali, 20 unidades de segundo. Então, 20 segundos é o tempo para atingir o equilíbrio. Então, aqui é chamado de tempo para o equilíbrio. Muito bem. Então, deduzimos que por esse gráfico, quando atingiu o equilíbrio, tínhamos mais produto do que reagente. Teríamos 400 gramas de produto e 100 gramas de reagente. Então, aí está a análise feita. Vamos melhorar aqui, pronto. Para ficar mais ou menos constante, tinha dado uma ondulada. Então, aí o segundo formato. Então, aquele primeiro, de uma forma genérica, nós não tínhamos números, nós tínhamos que a curva do reagente, naquele primeiro, tinha ficado maior. Como eu quero, eu vou fazer um esboço rapidinho do primeiro formato, que era assim. Então, mais ou menos aqui é o TQ, o tempo de equilíbrio, TEC. Não tinha números do gráfico, então o esboço do gráfico mais ou menos isso. Tínhamos mais reagente, o reagente está acima da curva do produto. Aqui o reagente está abaixo da curva do produto. E eu ainda posso ter um terceiro formato deste mesmo tipo de gráfico. Quantidade de matéria por tempo, onde os dois terminam na mesma quantidade. Então, o esboço ficou um pouco grosseiro aqui, mas vamos dar uma olhada. Assim. Muito bem. Aqui eu tenho um gráfico que os reagentes e o produto no equilíbrio ficam com quantidades iguais, seja elas qual forem, em massa, volume, como nós já vimos ali. Então, no gráfico de quantidade de matéria por tempo, nós temos as três opções. Quantidade no equilíbrio do reagente maior que do produto, quantidade do produto reagente maior que do produto, quantidade do produto maior que do reagente e quantidades iguais. Aí o máximo que eu tenho que fazer é uma leitura do gráfico aqui. Qual o tempo de equilíbrio? Onde tem o número? 20 segundos. Qual a quantidade de reagente final? 100 gramas. Ó, reagente ele não consegue. Qual a quantidade de produto final? 400 gramas. Aí, por exemplo, uma curva bem simples, então,
Este gráfico tem 3 formatos, né? O gráfico do tipo quantidade de matéria por tempo. Muito bem. Esse gráfico que nós vamos ver agora é velocidade por tempo. Pode ser simplesmente V, não confundir esse V com volume. E este caso só tem uma forma. Qual é a forma? Para atingir o equilíbrio, a velocidade de consumo do reagente, o reagente vai consumindo. E o produto vai formando. Então vai ter assim, a velocidade do reagente, que o reagente se transforma em produto, tem que ser igual a que o produto se transforma em reagente. Quando chegar neste ponto, onde elas são iguais, neste ponto ali nós temos o equilíbrio. Como que é assim? Então vamos fazer aqui do tipo. Eu tenho uma quantidade de reagente. O reagente começa com uma velocidade mais alta e o produto vai formando devagar. De repente o reagente vai diminuindo a sua velocidade e o produto vai aumentando. Como assim? O produto vai acontecer o quê? Vai chegar a um ponto que tem equilíbrio. Então quando a velocidade é aquela velocidade. A velocidade dos reagentes, chamada velocidade direta, que é a primeira, do reagente se transformar em produto, é igual à velocidade inversa. Quando essas duas velocidades são iguais, é equilíbrio. Então, a velocidade de decomposição, de transformação dos elementos reagente em produto ou produto em reagente, quando elas são iguais, nós estamos no ponto de equilíbrio. Então, aqui nós temos o equilíbrio. Esse não tem outro formato. Então, a relação velocidade com tempo é só esse gráfico. Ela sempre é a condição de equilíbrio. Velocidade do reagente igual a velocidade do produto. Velocidade direta igual a velocidade inversa. Ok?